E aí, nerds, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Jornada do Estudante. Nesse podcast, eu vou falar para vocês sobre a minha jornada de estudante, né? Atualmente aí eu estou como vestibulando, então vai ser a minha jornada de vestibulando, beleza? Bom, nele eu vou falar tudo a respeito do que eu estou estudando, dar dicas de estudo, erros, vai ter podcasts que vão ser meio no estilo vlog, e vai ter uns, igual esse que eu vou fazer agora, que vai ser de conteúdo, na qual eu vou explicar para vocês um conteúdo que eu estudei. E bom, o primeiro que eu vou começar aqui é falando de química. Sim, o conteúdo que eu estava estudando recentemente era Introdução à Química. Desde aqueles conceitos básicos de homogêneo, heterogêneo, né? Era o assunto que eu estou estudando em Química, Introdução à Química. Eu até cheguei a fazer algumas questões e vou falar para vocês aqui sobre esse assunto. Bom, para a gente falar de química, a gente tem que entender que química, ela estuda as propriedades dos materiais, né? E aí, quando a gente fala de materiais, quando a gente fala de química, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. O primeiro é a matéria. Esse aí é até meio clichê, né? Vamos dizer assim. Mas matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, um pedaço de madeira, por exemplo, ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, é uma matéria. Agora, o amor, por exemplo, o amor é um sentimento, ele não é uma matéria. Por quê? Porque ele não tem massa e não ocupa um lugar no espaço. Logo, ele não se caracteriza como uma matéria. A gente tem também que saber o que é energia, que é a capacidade de realizar um trabalho. Além desse conceito de matéria e energia, a gente tem outros dois conceitos, o corpo e o objeto. O corpo, ele é uma porção da matéria, ou seja, ele é uma porção de algo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Um exemplo de corpo, por exemplo, são os pedaços de madeira, aquele mesmo exemplo que a gente usou na matéria. Já o objeto é o corpo trabalhando para ter uma utilidade específica, por exemplo, uma mesa de madeira, né? Então, no corpo, a gente tem pedaços de madeira, já no objeto, ele tem uma utilidade específica, no caso, utilidade da mesa de madeira, por exemplo. Então, o corpo, dando exemplo aqui, pedaços de madeira, e o objeto poderia ser uma mesa de madeira, aí, um exemplo de objeto. E na introdução da química ainda, é muito comum a gente ver os três estados mais conhecidos na matéria, que são ele o sólido, o líquido e o gasoso. Vale ressaltar que no estado sólido, as moléculas elas estão juntas, bem unidas. No estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, elas estão bem afastadas mesmo. Nesse conceito também, a gente entra em substâncias puras e misturas. As substâncias puras, elas se dividem em duas, as simples e as compostas. As substâncias simples, elas são formadas por apenas um elemento, como por exemplo o gás oxigênio, o O2. É uma substância simples. Já a composta é formada por mais de um elemento, como por exemplo H2O, a água. É formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas a questão aqui é que ela é formada tanto por hidrogênio como oxigênio. Então, o que difere uma substância simples da composta é justamente isso. A simples ela é formada só por um elemento. No caso do O2, do gás oxigênio, é só o oxigênio. Já a composta, que eu dei o exemplo da água, é formada tanto por hidrogênio quanto por oxigênio. Então, isso que faz ela ser uma substância composta. Já as misturas, elas podem ser tanto homogênea quanto heterogênea. E aqui vem algo bem interessante. As homogêneas, elas apresentam apenas uma única fase. Ou seja, um exemplo bem comum é da água salgada. Água salgada é uma mistura homogênea. Quando você mistura o sal na água, você não consegue perceber esse sal. Você vê só a água, ou seja, você só vê uma única fase. Para você entender mais sobre fase, a gente vai falar sobre a mistura heterogênea. A mistura heterogênea, ela apresenta mais de uma fase. Como assim? O exemplo é a água e o óleo. Quando você coloca a água e o óleo em um mesmo recipiente, você consegue observar tanto a água quanto o óleo. Ou seja, você observa duas fases. Deu para entender? Um exemplo comum também de mistura heterogênea é a água e o gelo. Quando você coloca água e gelo, você tem uma mistura heterogênea, porque você consegue estar observando duas fases, tanto a água, no estado líquido, quanto o gelo, que é a água no estado sólido. Aí você deve estar se perguntando, Lucas, mas a água e o gelo não deveria ser uma mistura homogênea, porque é só água? Não, ela é uma mistura heterogênea porque ela apresenta duas fases, né? Ela apresenta mais de uma fase. A água no estado líquido
e a água no estado sólido, que é o gelo. São duas fases, são fases diferentes. Saindo disso, a gente também tem o nome para os casos na qual uma matéria passa de um estado para o outro. Por exemplo, quando uma matéria... E eu vou pegar a água aqui, que é o exemplo mais comum. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, a gente dá o nome de fusão. Então, quando o gelo está derretendo e passa a ser água no estado líquido, a gente dá o nome de fusão. Quando uma matéria no estado líquido passa para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. E tem também o inverso. Quando uma matéria no estado gasoso passa para o líquido, a gente chama de condensação. E quando uma matéria no estado líquido passa para o estado sólido, a gente chama de solidificação. E nesse conceito de mudança de estado, a gente tem os conceitos denominados de endotérmico, que é quando a matéria ela absorve calor, e o exotérmico, que é quando ela libera o calor. Por exemplo, processos endotérmicos, na qual ela absorve o calor, podem ser encontrados nos casos de fusão, quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, no caso da água, que ela absorve o calor. Então, a água, quando está no estado sólido para passar no estado líquido, é um processo endotérmico, porque ela vai absorver o calor para poder derreter e ir para o líquido. Já quando ela passa do líquido para o sólido, a solidificação, ela libera calor. Então, é um processo exotérmico. E esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você está escutando esse podcast no YouTube, coloque aí nos comentários o que você achou. Lembrando que você também pode escutar ele no Spotify. Divulga esse seu amigo. Foi mal, galera. Divulga esse podcast para aquele seu amigo ou amiga que quer conhecer mais sobre química e também da jornada de um estudante. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Para você que está escutando no Spotify, também divulga para o seu amigo, beleza? Até a próxima e tchau, nerds!